Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabelle e hoje eu vim trazer pra vocês mais um resumo, e dessa vez mais um resumo de história. A gente tem bastante resumo de história no canal, né? E eu vou fazer dois capítulos muito interessantes da minha prova que eu vou ter, que falam muito sobre a coroa aqui no Brasil e o processo da independência aqui no Brasil. Só que nós vamos botar muita atenção na coroa. Então vamos lá. A coroa no Brasil. Como que a coroa chegou no Brasil? Por que a coroa veio para o Brasil? Vamos lá, contextualizando. Acabamos de passar pela era napoleônica, então o Napoleão caiu. Só que antes do Napoleão cair, ele invadiu a Espanha e Portugal. E quando ele estava indo invadir Portugal, a coroa portuguesa fugiu para o Brasil para eles conseguirem sobreviver e consigo levou o tesouro real, documentos importantes, tudo assim de importante para conseguir governar no Brasil. Então eles saíram de lá e fizeram uma viagem muito complicada, uma viagem muito turbulenta, onde eles passaram fome, eles passaram por dificuldade, passaram muito frio. Foi uma viagem muito difícil e eles tiveram ajuda inglesa. Então, esse contexto da ajuda inglesa, a gente vai ver desde já que a Inglaterra estava ajudando muito o Brasil, Portugal, e depois vai ajudar muito o Brasil. Então tem os interesses econômicos nisso. Aí ele chega, ele passa, a família real passa por Salvador, chega no Rio de Janeiro e logo depois o Rio de Janeiro começa a passar por reformas. Então, com a família real aqui, eles começam a fazer algumas mudanças, tanto políticas quanto sociais aqui no Brasil. Então, por exemplo, eles quebram o pacto colonial. O que era o pacto colonial? O Brasil, que era a colônia, só podia fornecer matéria-prima para Portugal, que é a metrópole. Agora, o Brasil podia vender produtos para outros países, amigos, principalmente a Inglaterra. Tá vendo como tá nesses interesses econômicos? A Inglaterra, principalmente, então o Brasil fornecia muita coisa para a Inglaterra e essas coisas. E e aí a coroa também criou o Banco do Brasil, a imprensa régia, que falava bem da coroa, né? Instituições militares, escolas, começou a criar várias coisas aqui no Brasil e foi evoluindo o Brasil aos poucos. Então, com todas essas mudanças, com todas essas reformas, o Brasil gastou muito dinheiro, principalmente o Rio de Janeiro. E aí, ao longo dessas mudanças, se formou uma elite colonial aqui no Brasil, a famosa burguesia. E eles conseguiam dinheiro à base da agricultura e da venda de escravizados. E com isso, eles eram patriarcal, então, e o tráfico negreiro tava tipo assim, entrando em ascensão, né, por um longo tempo. Aqui no meu caderno não tem exatamente a data, mas é tipo mais ou menos de 1600 a 1900 e pouquinho, bolinha, sabe? Então foram muitos anos disso, foram muitos anos de pessoas vivendo, ganhando dinheiro em cima de escravizados. E por que eles ganhavam dinheiro? Por causa dessa transição, por causa dessa venda, dessa compra, disso, aquilo outro. Por isso que eles não escravizavam os indígenas. Porque os indígenas já estavam no Brasil, eles escravizavam os povos africanos porque eles ficavam em outro continente. Aí essa troca, esse comércio gerava muito dinheiro para eles. Falando sobre o olhar europeu sobre o Brasil, houve uma missão francesa aqui no Brasil, que basicamente vários europeus vieram para cá e começaram a registrar a natureza, a botânica, né, os animais, a sociedade do Brasil em desenhos, arquitetos vieram, artistas e vários tipos de desenhistas, de ilustradores vieram aqui pro Brasil para mostrar como que é. Só que, obviamente, com um olhar preconceituoso que a Europa tinha sobre o Brasil, dessas pessoas mais selvagens, podemos dizer, que eles tinham sobre o Brasil. Então, quando a gente vê pinturas dessa época falando sobre o Brasil, a gente tem sempre que meio desconfiar se for de um europeu. Por quê? Porque é sempre esse olhar meio soberano que eles tinham sobre nós. Então, é muito interessante essa parte da missão francesa. Porque o preconceito disso já vem de muito tempo. Vamos lá, gente. Esse aqui é o último capítulo. Ele é bem de boa. A independência do Brasil. Agora a gente vai falar sobre todo o processo, sobre tudo que aconteceu no Brasil. Não só em relação à independência, mas tudo que estava acontecendo. E vamos começar falando da dependência do Brasil em relação à Inglaterra. Porque o Brasil era dependente da Inglaterra? Como assim? Com a abertura das portas, a Inglaterra começou a comercializar muito com o Brasil. Então, eles começaram a criar tratados uns com os outros.
Então, o primeiro tratado foi o Tratado do Comércio e Navegação, onde basicamente o Brasil pagava menos impostos na importação de produtos da Inglaterra. Então, eles pagavam 15%. Tipo, geralmente os outros países pagavam 25%, ele pagava 15%. E próprio Portugal pagava 16%. Então, tem uma preferência, ele era que pagava menos. E tinha uma dependência com a Inglaterra, eles comercializavam mais, eles importavam mais da Inglaterra. Por quê? Porque lá era onde era mais barato para eles. E também o outro tratado é o Tratado da Aliança e Amizade, que diminuiu o tráfico negreiro porque a Inglaterra fica pressionando o Brasil para acabar com isso. Eu não sei ao certo qual que é o interesse monetário da Inglaterra, porque acho que a gente vai estudar em outro capítulo quando a gente vai falando da Inglaterra. Mas é só um interesse monetário, um interesse político. Não é nada porque a Inglaterra é boazinha, mas é porque é um interesse de dinheiro. Então, se diminuísse o tráfico negreiro, ia favorecer a Inglaterra. Por isso que eles queriam também, eles criam esse tratado que vai diminuindo muito o tráfico negreiro. Não a escravização aqui no Brasil, o tráfico negreiro, tá? Então, gente, nesse ponto da história, Napoleão já estava morto. Então, a coroa poderia voltar para Portugal. Porém, Dom João, antes de voltar para Portugal, ele se tornou rei do reino... É que são vários países, tá, gente? Do Reino Unido, de Portugal, do Brasil e de Algarves. Então, Dom João já vai ficar por aqui, ele tem que ficar por aqui. E aí começam as revoluções. As revoluções que foram as mais importantes foram a Pernambucana e a Liberal do Porto. A Pernambucana basicamente foi porque Pernambuco estava sofrendo muito em relação aos gastos que a coroa teve com o Rio de Janeiro. Então eles estavam tendo que pagar os gastos de Rio de Janeiro. Eles não estavam gostando nada disso. Então eles ficaram muito bravos e com ideias republicanas e anti-lusitanas contra os portugueses, tá? Eles decidiram tomar Recife e tornar uma república. Então, por um tempo, Pernambuco se torna independente e uma república, mas somente por 2 meses, porque depois os portugueses já tomam de volta. Na Liberal do Porto, agora, na Revolução Liberal do Porto, o Brasil ele se dividiu em liberal e em conservador. Então, os liberais eles queriam que o Brasil fosse uma monarquia constitucional. E já os conservadores queriam que o Brasil fosse uma colônia. Então, e quem que eram os conservadores? Basicamente, o povo de Portugal. E quem que eram os liberais? Todo o resto, o Brasil. Só que gerou cortes e a eleição de deputados, isso gerou várias coisas. E os liberais queriam que a coroa saísse, mas que Dom Pedro ficasse. Então, como nós já vimos, o Brasil está dividido em partido brasileiro e partido português. O partido brasileiro, eles querem que o Brasil fique dependente e querem que Dom Pedro fique. Mas o partido português, eles querem que o Brasil se torne uma colônia novamente, porque é favorável para Portugal. Agora começa a acontecer alguns dias importantes na história, que é como, por exemplo, o dia do Fico, o dia do Cúmplice e depois a proclamação da independência. O dia do Fico é quando o Dom Pedro ele decide ficar no Brasil. O dia do Cúmplice é quando Portugal perde muito o poder do Brasil, porque aí agora está determinado que Portugal ele vai ter que fazer reivindicações. Então, Dom Pedro ele tinha que primeiro aprovar o que Portugal queria fazer no Brasil. Não era mais tipo, quero isso, pronto. Não, Dom Pedro tinha que primeiro aprovar e depois era feito. Então isso deu mais liberdade no comércio e entre outros. E a proclamação da independência. A proclamação da independência aconteceu dia 7 de setembro de 1822, depois de algumas pessoas do Partido Brasileiro ficarem incentivando muito Dom Pedro a proclamar a independência. E ela só foi aceita, burocraticamente falando, muitos anos depois. Não tinha sido proclamada nesse dia. E não foi algo tão maravilhoso, tão místico, fantástico quanto parece quando a gente fala sobre. Não houve conflitos tão grandes, não houve uma guerra. Houve conflitos apenas com os portugueses que estavam no Brasil. Então, se tinha um português ali, eles brigavam com ele. Mas não era algo como, por exemplo, aparece que a gente vê nos quadros que o Dom Pedro tá em cima do cavalo, segurando aqui pra cima, uma espada atacando os outros. Não, foi algo bem simples. Aconteceu, ele só proclamou
E, inclusive, no dia ele tava com dor de barriga e tal. Foi algo bem simples, não foi tão assim, conflituoso. Teve conflitos, mas não foi algo, assim, catastrófico. É esse capítulo, gente. Esses foram os 2 capítulos que hoje eu apresentei pra vocês sobre a independência e sobre a coroa chegando aqui no Brasil. É muito interessante a gente saber disso, porque às vezes a gente sabe um pouco sobre a história do Brasil e com esses poucos minutos a gente consegue aprender tudo isso. É importante que vocês estudem, que vocês leiam, que vocês escrevam isso. Não adianta só vocês assistirem o vídeo, vocês têm que escrever, porque isso ajuda bastante vocês se inscreverem, principalmente numa prova de história. Vocês têm que escrever numa prova de história, é assertativa. Então, é importante vocês realmente se dedicarem, não só assistirem o vídeo. Eu espero que tenha ajudado vocês. Se qualquer dúvida, vocês mandam mensagem nos comentários ou no e-mail. Por favor, gente, entre em contato comigo. Eu posso ajudar vocês na tarefa. Não tem importância. Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Até o próximo vídeo. Eu tô postando com menos frequência porque eu tô ficando muito ocupada. Porém, eu tô tentando voltar com a frequência, tá bom, gente? Tchau, tchau!